somos parte de um time técnico da Microsoft relacionado a soluções de gestão de dados e hoje nós vamos falar para vocês um pouco mais detalhadamente sobre uma solução conhecida como DataZen, que é a mais nova estratégia da Microsoft para levar análises e inteligência de negócio, ou simplesmente BI, para dispositivos móveis, smartphones e tablets. Bom, no decorrer dessa apresentação a gente deve ver uma série de detalhes sobre como essa tecnologia é formada, para que ela serve, onde ela deve ser utilizada e qual é a arquitetura por trás disso. A partir de agora, o Alciro deve comentar um pouco mais sobre, de forma geral, a que se propõe o DataZen. Então, Alciro, comente um pouco mais sobre o DataZen em si. Obrigado, Rob. Bem-vindo. Então vamos lá, vamos comentar agora um pouco mais sobre o DataZen. DataZen vem para fortalecer a abordagem da Microsoft em cima de Mobile First. Então, DataZen é uma empresa líder na questão de mobilidade, na mobilidade voltada para o desenvolvimento de BI. Então a Microsoft, dia 14 de abril de 2015, adquiriu essa empresa com o foco de fortalecer essa parte de BI no ambiente mobile. Então, a Microsoft tem diversos front-ends para BI, mas efetivamente na parte de dispositivos móveis voltado para iOS, Android e outros dispositivos, a Microsoft ainda tinha esse gap. E agora a Microsoft adquiriu essa empresa para fortalecer esse gap na parte de mobilidade. Robert, por favor, comente um pouco mais como que o DataZen, dentro dessa questão de BI para mobilidade, integra dentro das soluções da Microsoft. Legal. Bom, baseado no que você mesmo comentou, numa solução de BI, comumente a gente pode encontrar alguns componentes que se posicionam como os principais fatores, os principais pilares de uma solução como essa. O que a gente identifica já de início é a necessidade de consumir dados de diferentes fontes, onde a gente deve ser capaz de entregar conexões diretas ou mesmo indiretas a dados estruturados provenientes de diversas plataformas do mercado e também dados não estruturados, que já é um dos maiores apelos hoje para uma visão de data warehouse moderna. Depois dessa capacidade, ou acoplada a essa capacidade de obter informação de diferentes fontes de dados e de diferentes padrões, a gente comumente encontra uma camada onde esses dados devem ser armazenados e geridos, onde você entrega alguns tipos de tecnologias específicas para conseguir armazenar essas informações com segurança e permitir os devidos acessos para as manipulações que devem ser feitas em torno desses dados. Como camada de apoio, a gente entrega também, ou a gente percebe uma série de componentes ou outras ferramentas que devem servir para fazer esse trabalho de transformação em torno desses dados, de todos os enriquecimentos necessários para que você tenha uma análise não somente superficial, mas muito mais detalhada e que responda a perguntas de negócio com eficiência. E a partir do momento em que você consegue utilizar a tecnologia para te responder essas questões, é extremamente importante que se tenha uma forma viável de distribuir essas respostas e de dar os devidos acessos aos usuários que precisam saber obter essas respostas. Para isso, a gente consegue observar alguns outros softwares ou uma série de outras ferramentas que se posicionam como ferramentas de visualização ou ferramentas que habitam uma camada de visualização para todas essas análises feitas anteriormente. E nessa camada a gente encontra uma série de ferramentas bem populares, como é o próprio Excel, mas ainda assim a gente está falando de uma série de componentes que se posicionam num ciclo um pouco mais tradicional de visualização dessas análises, onde o usuário precisa chegar a uma estação de trabalho, no seu laptop que seja, ou um desktop. Esse seria um ciclo um pouco mais comum. O DataZen, de fato, transforma um pouco mais ou dá ao usuário uma nova experiência de visualização dessas análises, uma vez que ele entrega todos esses acessos ou uma série de recursos para o usuário através do seu dispositivo móvel.
Bom, e agora que a gente sabe onde o DataZen se posiciona nessa arquitetura, ou nessa ideia de Data Warehouse moderno, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre quais são as principais funcionalidades que o DataZen tem a capacidade de entregar para o usuário hoje. O DataZen é voltado para a tecnologia mobile em cima do ambiente on-premise, certo? Outra questão que é bem interessante é que ele já está totalmente otimizado para o ambiente de SQL Server. Tá? Então você consegue rodar em cima do DataZen a questão de você poder utilizar cubos multidimensionais, cubos do modelo tabular, ou até mesmo você pode consultar bases de outros fornecedores, por exemplo, como Oracle, por exemplo, como PostgreSQL e outros fornecedores também. Interessante. E quando você diz que é uma solução on-premise, isso é uma restrição, é uma limitação do produto, ou eu tenho algumas outras possibilidades, como utilizar a solução com computação em nuvem? Então você consegue tanto instalar dentro da sua infraestrutura, dentro do seu data center, um servidor para rodar essa camada de apresentação do DataZen, ou você consegue subir na nuvem também, mas no modelo de IaaS, que é Infrastructure as a Service. Então você tem essa flexibilidade tanto de rodar dentro do ambiente on-premise ou rodar dentro do ambiente em cloud. Entendendo um pouco mais o que você comentou sobre o que seria o modelo de IaaS, você me diz com isso que eu preciso então criar uma máquina virtual numa solução de computação em nuvem, como o próprio Azure da Microsoft, e então fazer as instalações do DataZen e ter toda essa solução, ou toda a arquitetura por trás do DataZen sendo executada em servidores como máquinas virtuais na nuvem, é isso? Perfeito, exatamente isso. Ótimo. Como você vai estar rodando um modelo de infraestrutura as a service, toda a administração do servidor fica por sua responsabilidade. Tá? Perfeito. Outra questão que é bastante interessante em cima do DataZen, Robert, é que você consegue rodar ele em diferentes tamanhos de telas. Então você consegue rodar desde um desktop, até mesmo em cima de um tablet, até mesmo em cima de vários dispositivos com apenas um desenvolvimento. Então você não precisa ficar desenvolvendo diferentes reportes para diferentes tipos de tela. Você faz um desenvolvimento único e você consegue abranger esses diferentes tamanhos de tela. Porque você tem que entender que, por exemplo, o mesmo report que eu vou estar rodando dentro de um desktop, que tem uma usabilidade maior, que eu consigo descer, dar um deep daquela informação até o nível operacional. Será que ele faz sentido eu visualizar isso dentro do dispositivo móvel, que tem uma restrição até mesmo pelo tamanho de tela? Então, você tem que entender, mas o que é interessante dentro do DataZen? Você faz um desenvolvimento único, e aonde depois você só ajusta e organiza os gráficos para você rodar em diferentes tamanhos de telas. Tá, o fato de existirem diferentes fabricantes, diferentes estruturas ou de componentes de hardware de dispositivos móveis, em nada afeta o desenho de um dashboard ou de um relatório que eu queira disponibilizar para o usuário nesses dispositivos. A ideia dentro do que você comentou é que o desenvolvedor ou quem vai implementar esses dashboards construa isso uma única vez para tablets ou smartphones, e isso então se publica para qualquer dispositivo de diferentes fabricantes ou mesmo de diferentes sistemas operacionais, é isso? É isso mesmo. Ele é compatível com os diferentes fabricantes de sistemas operacionais para dispositivo móvel. Então você consegue acessar isso tanto de um iOS, um Android e até mesmo isso em HTML5. Então você consegue fazer essa integração dentro do SharePoint, por exemplo. Ótimo. A questão aqui é só para demonstrar o potencial da ferramenta frente aos indicadores. Aqui você está criando indicadores de tendência ou indicadores de sazonalidade, onde você consegue setar qual é quando que é, como se fosse uma sinaleira, com sinais de alertas, por exemplo. Os indicadores que são vermelhos, indicadores que está atingindo o ponto máximo ou ponto mínimo, e você consegue configurar isso para deixar isso como indicadores e apresentando como se fossem tendências. Então isso são indicadores de fácil acesso. Imagine que quando você está dentro do dispositivo móvel, você quer ter rápida visualização ou rápidos insights em cima daquela informação. E como é que você consegue esses rápidos insights? Através de indicadores de KPI, onde que você consegue visualizar se aquele número está bom, está ruim, ou se aquela informação, aquele número está crescendo, está diminuindo, por que esse número está crescendo. Tá? Perfeito. Outra questão que você consegue, além de ver os indicadores de KPI, você consegue ter essa análise em cima de dashboards. Onde em cima de dashboards você tem
diferentes tipos de gráficos, onde você consegue tanto trabalhar no nível da informação um pouco mais operacional e não uma informação um pouco mais de gestão. O que eu digo um pouco mais de operacional? Você consegue descer, filtrar a informação em diferentes níveis, até mesmo em nível de grid. Você consegue ter diferentes indicadores, tanto aqui alguns exemplos, tipo até mesmo de gauge, alguns exemplos de mapas. Então você tem possibilidade de customizar isso para, por exemplo, eu quero exibir uma informação a nível de região. Eu quero exibir essa informação, quero ver quanto que determinado estado tem de receita. Então eu consigo fazer esse tipo de análise em cima de georreferenciada também. Ótimo. E dentro do que você comentou, que existem diferentes objetos ou diferentes recursos para desenhar um dashboard, explica um pouco mais para mim como esses componentes se relacionam. Eu preciso, como você comentou, que eu posso fazer um drill baseado em filtro ou alguma coisa, eu preciso estabelecer essas regras para cada uma das imagens que eu precisar utilizar dentro do dashboard, ou eles de alguma forma podem se relacionar? Ou seja, se eu aplicar um filtro que vale para um mapa, isso também é válido para outros objetos que existam dentro desse dashboard, ou eu preciso reconfigurar esses filtros para cada um deles? Você vai fazer um desenvolvimento único e aí depois você vai vincular os tipos de gráficos. Então você consegue vincular tanto uma lista com um gráfico de mapa, e ao momento que você clica nele, ele vai o filtro aplicado em um dos componentes vai refletir nos demais. E o que é interessante em cima disso? Você consegue também dar drill through em cima daquela informação. Então você consegue clicar em cima de um determinado gráfico e ele vai entrar para uma nova visualização já filtrando aquele indicador que você filtrou. Ótimo. Outro item que é bastante interessante, Robert, é a questão de customização e estilo personalizado. Em cima disso, aqui é um exemplo onde foi utilizado a Discovery Education, onde foi utilizado o estilo com cores voltados àquela empresa. Mas nada diz que você não possa fazer isso customizado para a sua empresa. Então você tem o estilo totalmente customizado. Você consegue tanto montar o layout voltado para a sua empresa, como também o template de cores. Tá? Então você tem toda essa possibilidade de fazer customização do DataZen voltado tanto para as cores da sua empresa, como para o estilo, tanto na camada principal, aqui onde você visualiza os indicadores de KPI e dashboards, até mesmo dentro de um dashboard específico. Você consegue pontuar lá o seu estilo dentro desse dashboard. Consigo adaptar a minha própria logomarca, ter a minha identidade visual de cores toda aplicada nos aplicativos que o usuário vai utilizar para consumir esses dashboards. No caso, são os clientes do DataZen, então. Perfeito, isso mesmo. Você tem esse potencial de fazer esse tipo de customização. Ótimo. Voltando então para a questão de mobilidade para você poder rodar em diferentes dispositivos, aqui a gente tem os exemplos que você consegue rodar isso tanto em Windows Phone, iOS e Android, então você tem essa flexibilidade. O que é interessante em cima dessa plataforma? Que ela é voltada totalmente para o ambiente touch. Então você, por mais que seja um gráfico que esteja pequeno, você consegue clicar e você tem a questão de visualizar detalhando aquela informação. E também você consegue, por exemplo, utilizar o recurso de acelerômetro. Então se não está interessante visualizar aquele gráfico na vertical, você consegue virar o celular e ver na horizontal também. Tá, então em relação a isso, no mundo dos dispositivos móveis, muitas aplicações se popularizaram com a ideia de execução em múltiplas plataformas, mas na verdade o que se observou depois era que essas aplicações assumiam um web client nos dispositivos, e você tinha dentro daquele web client uma camada HTML5 que se sobrepunha em todas as outras plataformas. No caso do DataZen, é isso que acontece, ou eu tenho para cada uma das plataformas um client específico que utiliza todos os principais recursos daquela plataforma para dar para o usuário uma experiência de navegação um pouco melhor? Não, muito bem, Rob. Acho que em cima de web client você tem várias restrições e que a navegabilidade fica comprometida em virtude disso. Sim. E o DataZen funciona diferente. Ele tem um app específico para cada plataforma,
É um app nativo. É um app nativo em cima de cada plataforma. Então existe um app para iOS, existe um app para Windows Phone e um app para Android, onde você vai conseguir utilizar os componentes voltados para aquela tecnologia. Então, para aquela plataforma específica. Nesse caso, a solução em HTML5 visa atender aos usuários que não têm um desses smartphones nessas plataformas mais populares do mercado, então. O HTML5 vai além disso. Então, além de você, por exemplo, rodar em cima do BlackBerry, que é uma plataforma onde não tem um aplicativo, um cliente específico para isso, você consegue, por exemplo, botar dentro de uma web part dentro do SharePoint. Ou, por exemplo, você consegue disponibilizar como indicadores de uma televisão, certo? Então você consegue deixar ele como indicador, como dashboard, em cima de uma mesa de operações. Tá? Então, isso que é o recurso que você consegue ir agregando em cima quando você está jogando dentro do HTML5. Então, isso pode virar uma web part dentro do website, pode ser acessível dentro da sua aplicação. Então, você abre uma questão de uma gama de possibilidades quando você vem para a questão do HTML5. Excelente. Tá? A questão de Team Collaboration veio muito fortalecido com a questão até mesmo de redes sociais. Então hoje só se fala que, como é que eu compartilho isso com o restante do meu time? Então isso está muito forte dentro dessa plataforma, onde você consegue ver que aquele indicador está negativo ou ver que aquele indicador está positivo e interagir com o restante do time, ou até mesmo para explicar o porquê que aquele indicador está negativo, ou para questionar o motivo, ou por que as vendas não estão legais naquela região, ou por que a sazonalidade está muito grande quando eu estou rodando em cima de algum determinado estado, por exemplo. Então eu consigo fazer toda essa questão de interação em cima dos gráficos para que o restante do time consiga colaborar em cima dessa informação. Bom, Ciro, perfeito. Acho que já entendendo um pouco mais de como, ou do potencial que o DataZen traz para os usuários em seus dispositivos, é importante a gente entender de fato o que tem por trás de tudo isso e qual é o esforço necessário para criar uma solução de fato utilizando o DataZen. Em linhas gerais, a arquitetura é composta por componentes básicos. O DataZen é uma solução client-server, como o mercado já conhece há muitos anos, onde você tem um servidor que é responsável por negociar, digamos assim, quais são as fontes de dados que precisam ser consumidas e que vão oferecer dados para a construção dos dashboards. Esse servidor oferece uma capacidade de integração nativa para a autenticação dos usuários, ou os usuários que devem acessar e consumir esses dashboards através de tecnologia Active Directory, que já é uma tecnologia conhecida da Microsoft para gerenciamento de identidades. Para as fontes de dados, como você comentou, existem vários conectores já encapsulados nessa arquitetura de servidor que permite que o administrador ou que o desenvolvedor ou quem de fato esteja gerenciando esse servidor consiga se conectar não só a fontes de dados que utilizam tecnologias Microsoft, como é o caso do próprio SQL Server ou SQL Database no Azure, mas também a outras plataformas de mercado, como IBM DB2, Postgre, Oracle, Sybase, enfim, uma série de outras plataformas são suportadas como fontes de dados para o DataZen. Além de plataformas conhecidas para dados estruturados, ou plataformas para gerenciamento de dados estruturados, também é possível consumir arquivos que de alguma forma contêm informações que servem de fontes de dados. Planilhas de Excel, um arquivo texto com informações separadas por vírgula, podem perfeitamente serem consumidos por esse servidor DataZen, que deve oferecer essas informações então aos clientes de construção de dashboard para que esses artifícios ou esses artefatos sejam construídos de fato. O servidor do DataZen, ele oferece como capacidade de gerenciar as informações a possibilidade de realizar conexões diretas a essas fontes, ou seja, toda vez que o usuário precisar navegar num dashboard, ou até tendo isso como um recurso de segurança adicional,
é possível fazer com que o servidor do DataZen, então, dispare uma consulta direta a essas fontes de dados, receba um resultado dessas consultas e então entregue isso para os seus dashboards. Uma dúvida, Robert. Imagina que hoje eu já possuo cubos multidimensionais, por exemplo, em cima de uma análise service, dentro da minha estrutura de BI. Como é que eu faço para consumir isso através do DataZen? Bom, isso é bem simples, de fato. Os cubos multidimensionais, se você estiver utilizando a tecnologia Microsoft, por exemplo, o Analysis Services dentro do SQL Server, eles já disponibilizam conectores específicos dentro do DataZen que permitem que o usuário realize uma consulta direta a esses cubos. Não existe nenhuma restrição hoje, mesmo ao fato de que o Analysis Services já possui diferentes estratégias de serviços em seus servidores, nenhuma restrição a esses modelos de instalação do Analysis Services. Então eu posso consumir os cubos desenhados num modelo multidimensional para análise de dados, mas também os cubos processados em memória dentro de um Analysis Services numa instalação de modelo tabular. Não existe nenhuma restrição quanto a isso. Bacana. Robert, tem mais uma dúvida. Relacionada à questão de permissionamento de acesso. Imagina que eu tenho usuários dentro da minha organização que têm acesso somente para acessar determinada informação dentro da base de dados. Como que eu consigo trabalhar isso para restringir para que um acesso, por exemplo, um vendedor acesse somente informações de determinada região ou determinado estado? Como é que eu faço esse tipo de restrição de acesso dentro do DataZen? Perfeito. A partir do momento em que você faz a implantação do principal componente de toda essa arquitetura, que é o servidor do DataZen, você precisa realizar algumas configurações iniciais, que envolvem até mesmo a integração com o Active Directory ou a construção dos usuários que devem acessar esse ambiente dentro do servidor. Depois que você cumpre todas essas tarefas, você precisa configurar quais são as fontes de dados que você precisa consumir e quais são os dados dentro dessas fontes que você quer disponibilizar para os usuários. Nessas configurações é possível realizar uma série de parametrizações nessas conexões que fazem com que essas consultas possam receber parâmetros para que, uma vez processadas, devolvam apenas os registros ou as informações que aquele usuário pode receber. Então você consegue, você tem essa liberdade e consegue realizar essas configurações e parametrização de consultas durante a configuração das conexões dentro do servidor do DataZen. Ok? Bacana. Quando eu utilizo, por exemplo, um acesso dentro do Analysis Service, que é onde a questão de usuários já está configurado via role, por exemplo, dentro do Analysis Service, como é que essa questão de acesso funciona? Bom, uma vez integrado ao Active Directory, você deve passar essas informações do usuário que está fazendo o acesso, devem ser direcionadas também para as fontes de dados ou para as tecnologias de fontes de dados. E uma vez configurado qualquer tipo de restrição ou política de acesso para esses usuários nas fontes, elas vão ser respeitadas. Legal. Tendo mais uma visão da questão do desenvolvedor, como que o desenvolvedor, onde é que ele entra nessa arquitetura? Perfeito. O desenvolvedor ele tem à disposição dele um elemento fundamental ao desenvolvimento de todos os dashboards no DataZen, é uma aplicação de publicação. Essa aplicação se chama DataZen Publisher, que é a aplicação que o desenvolvedor do dashboard deve utilizar para construir todos esses artefatos. Ainda assim, quando a gente comenta ou fala sobre o desenvolvedor de tudo isso, nem de longe a gente está falando de alguém que precisa escrever algum tipo de código. A gente está falando até mesmo de um usuário de negócio que conhece muito bem as informações, ou como ele deve explorar todas essas informações, e esse usuário, no processo de desenvolvimento, o que ele deve fazer de fato é identificar quais são os objetos que devem dar aos usuários as melhores experiências de navegação, se é um gráfico de Gauss, se é um mapa. Uma vez escolhidos esses elementos, ele deve realizar algum tipo de configuração somente para dizer quais são as informações que se aplicam a esses gráficos e parametrizar da maneira mais conveniente para ele. O processo de desenvolvimento é basicamente isso.
E através dessa aplicação, uma vez desenvolvido o dashboard, cabe a esse usuário realizar a publicação desse dashboard para que os outros usuários, então, passem a ter acesso a esse novo artefato construído. Tão simples quanto isso. E, bom, ainda como elementos fundamentais dessa arquitetura, assim como o desenvolvedor ou a pessoa que deve construir esses dashboards tem à disposição uma aplicação para fabricá-los, existe uma outra aplicação que dá ao que seria a grande maioria de outros usuários que precisam somente consumir esses dashboards, uma outra aplicação também nativa que deve permitir que o usuário consulte esses dashboards, então, que é o DataZen Viewer, que assim como o Publisher, está disponível aí nas lojas dessas plataformas de dispositivos. A grande diferença entre essas duas aplicações é que a aplicação de desenvolvimento dos dashboards, ou DataZen Publisher, só está disponível hoje para o sistema operacional Windows a partir da versão 8, onde você consegue fazer o download dessa aplicação através da Windows Store. A ferramenta de visualização, ou Viewer, que dá aos usuários a experiência de consumo, está disponível nas principais lojas de aplicativos de todas as outras plataformas suportadas pelo DataZen. Okay? Um outro ponto sobre a arquitetura que a gente ainda não comentou é ainda sobre a possibilidade de acesso. Da mesma forma que eu posso enrijecer um pouco mais essa arquitetura e talvez como característica de segurança não permita ou faça com que o usuário acesse diretamente a fonte de dados sempre que ele precisar visualizar um dashboard, ou seja, apliquei um filtro no dashboard, isso dispara uma consulta para o servidor do DataZen, que dispara uma consulta à plataforma de dados, traz um resultado e entrega para o dispositivo. Da mesma forma que eu consigo fazer isso, eu consigo fazer com que o DataZen possa criar caches dessas informações. Ou seja, identificadas as fontes de dados, ou todos aqueles results certos ou conjuntos de informações que eu preciso entregar para os usuários, o DataZen consegue fazer um cache dessas informações em uma estrutura de banco de dados proprietária dele. E então, toda vez que o usuário faz esse acesso através da aplicação de visualização, o que ele consome de fato são as informações que estão nesse cache. E você consegue, inclusive, configurar a frequência de atualização desse cache. Se é uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por hora, você tem esse tipo de flexibilidade. Ainda um ponto sobre isso, que é, eu diria, um grande benefício dessa arquitetura, é, tendo essa flexibilidade de construir esse cache, você perde, ou você não depende tanto mais de uma conexão sempre ativa do servidor do DataZen em relação aos servidores de informação, ou servidores que contêm as informações que você precisa consultar. Se em algum momento essa conexão está disponível, você não perde a navegação dos usuários, ou o usuário não deixa de ter essa experiência de navegação nesses dashboards, nessas aplicações. Ou seja, a navegação pode ser offline. Legal. Tem uma dúvida. Robert, como é que eu contextualizo o DataZen? Como é que o DataZen vai me atender para, por exemplo, vendedores que estão em cidades remotas, que têm dificuldade no acesso à internet? Como é que esses usuários conseguem utilizar essa solução do DataZen para mobilidade para o BI? Como que eu entrego dashboards para esses usuários? Legal, boa pergunta. O problema de conectividade, eu diria que é um dos principais problemas de infraestrutura que a gente vive no Brasil. E esse é o tipo de demanda que acaba sendo muito comum. Eu diria que os principais usuários de DataZen, ou o maior grupo de usuários de DataZen, vão se enquadrar exatamente nesse cenário. Então, para atender esses usuários, inicialmente, como estratégia na parte de servidor, ou no componente que é o server, o principal componente da arquitetura do DataZen, existe a estratégia de cache, como eu comentei, é o que vai isolar esse servidor do DataZen de toda a sua estrutura de dados, de todas as suas fontes de dados. Eu não preciso manter essa conexão viva a todo instante.
E da mesma forma que o servidor do DataZen faz isso, esse comportamento também é assimilado pelos clientes. Então todos os dashboards construídos e publicados para o servidor do DataZen e que são então entregues aos dispositivos dos usuários no campo, esses dashboards também alimentam uma estrutura de cache para dashboards dentro dessas aplicações nos dispositivos móveis dos usuários. Ou seja, ele consegue ainda assim manter uma navegação offline em seus próprios dispositivos, sem qualquer dependência ou requisito obrigatório envolvendo uma conexão de internet. Esse cenário é perfeitamente possível de ser atendido com o DataZen. Legal, Robert. Eu também conheço a questão do Power BI, que a Microsoft também disponibiliza o Power BI em um dos front-ends principais, que é a mobilidade também. Então, o Power BI também tem um app para rodar em dispositivos móveis. Como que eu relaciono essas duas tecnologias? Ou qual a correlação entre elas e onde que eu diferencio? Por exemplo, eu tenho uma solução de BI que eu quero disponibilizar via dispositivo móvel. Qual das duas, como é que eu comparo e como é que eu sei qual que eu devo escolher no momento de implementar um BI para mobilidade? Ou escolho o DataZen ou escolho o Power BI? Legal. Até em relação a essa questão, o Power BI foi a primeira iniciativa da Microsoft como forma de atender a Business Intelligence, BI, para usuários de dispositivos móveis. No entanto, ele tem algumas características específicas. Em relação ao DataZen, ele não precisa ser visto como um competidor. Existem diferenças principais, mas uma solução acaba sendo complementar à outra. Como características específicas do Power BI, mesmo que atendendo a dispositivos móveis, como principais pontos, o Power BI tem a necessidade de uma conexão de internet, ou seja, o Power BI é uma solução 100% online, eu dependo de internet para que essa experiência do usuário aconteça. Ou seja, no cenário onde eu tenho esse requisito sendo atendido, onde eu tenho a internet 100% disponível a todo tempo, cabe perfeitamente a utilização do Power BI, que garante ao usuário algumas experiências especiais, até em relação a algum tipo de gráfico, ou numa ideia de BI real-time, onde no momento em que o dado se altera, eu já tenho isso refletido imediatamente num dashboard. Diferente do que acontece com o DataZen, que atende um pouco mais a uma estratégia de BI em dispositivo móvel, mas um pouco mais offline. Tá? Apesar de conseguir construir uma solução que assume um comportamento de BI near real time também, acho que a principal demanda atendida pelo DataZen são cenários onde essa conexão não está disponível a todo instante e onde eu tenho uma flexibilidade para manter a atualização desses dashboards, onde eu vou fazer uma visualização de dados que representam informações até a hora anterior, até o dia anterior, e não obrigatoriamente 100% real time. Então, essas seriam as diferenças básicas. Existem algumas outras coisas em relação ao licenciamento. O Power BI é uma solução licenciada através do Office 365. O DataZen é uma solução licenciada via aquisição de SQL Server. Existem algumas outras características sobre modelo de instalação. Por exemplo, o Power BI é uma solução que, até respondendo ao fato de ser 100% online, é uma solução implantada 100% com tecnologia de nuvem, ou seja, é cloud, é uma solução desenhada para cloud. O DataZen, como você mesmo comentou anteriormente, é uma solução que pode ser implantada dentro de um data center proprietário, pode ser on-premise. Essas eu diria que são as principais características de uma solução e da outra, que, de novo, não precisam ser encaradas de forma competitiva ou de maneira competitiva, elas podem ser complementares. Bom, agora que a gente já sabe que, apesar de existirem características diferentes de soluções complementares, voltando ao DataZen especificamente, como eu faço para pagar por isso? Essa é uma pergunta que constantemente a gente acaba ouvindo, de
olha, a solução está disponível, como é que eu faço para utilizar? A gente já viu, e utilizando, como eu faço para pagar por isso, como eu posso me legalizar em relação ao DataZen, já que essa foi uma empresa adquirida pela Microsoft. E essa é uma questão que é uma dúvida minha também. Como eu preciso caminhar para ter o DataZen licenciado para usar dentro da minha empresa, com o grupo de usuários que eu coordeno ou algo desse tipo? Bacana. Até esse é um approach muito interessante dentro da Microsoft. Por quê? Porque frente aos outros fornecedores, o licenciamento do dispositivo é por usuário. Imagine que você precisa publicar isso para 100 usuários, para 1000 usuários. Imagine que você cobra $4 por usuário ou $5 por usuário. Se você replicar isso, vou ter 200 dispositivos ou vou ter 1000 dispositivos, pode ficar uma solução bem cara, Sim. certo? Então, qual é esse approach dentro da Microsoft? Então, muitos clientes, a maioria dos clientes hoje já tem o SQL Server, certo? Então, você já vai ter licenciado o SQL Server. O que eu preciso ter para poder utilizar o DataZen? Então, você precisa ter uma licença de SQL Server Enterprise Edition com software assurance ativo. Tá? Então, esse é o licenciamento mínimo requerido para você poder instalar o número de clients que você desejar para poder rodar o DataZen. Imagine que você quer uma solução para você rodar 100 usuários. Você precisa ter o SQL Server Enterprise Edition com Software Assurance. Tá, mas e uma solução para rodar 5.000 usuários? O que eu tenho que ter? A mesma coisa, não muda, não multiplica pelo número de usuários. Você vai ter que ter SQL Server Enterprise Edition com Software Assurance. Perfeito. Então eu não preciso adquirir uma licença específica de DataZen, ou ainda a quantidade de usuários dentro da minha companhia, ou a quantidade de dispositivos que esses usuários utilizam, em nada influencia ou em nada contribui para que isso gere uma conta que eu preciso pagar depois para simplesmente utilizar o DataZen, é isso? Perfeito, exatamente isso. Então, se você já tem licenciado hoje o SQL Server Enterprise Edition com Software Assurance ativo para qualquer outra aplicação, você não precisa adquirir mais nenhuma licença para utilizar o DataZen, certo? Você não precisa ter mais esse custo de licenciamento. E até isso entra dentro das perguntas frequentes que a gente está respondendo aqui. Por exemplo, como é que você faz para licenciar o app do DataZen? O app do DataZen você pode baixar gratuito em qualquer uma das lojas. iOS, Android e da Microsoft também, tá? Em cima do Windows Phone. Como é que você compra a licença do DataZen Server? Você não precisa adquirir a licença do DataZen Server, desde que você tenha o SQL Server Enterprise Edition com Software Assurance ativo. Você pode entrar no site do SQL Server e fazer o download do DataZen Server para rodar dentro do seu servidor, certo? Outras dúvidas que surgem como que eu rodo o DataZen Server em cloud? Você tem a possibilidade de rodar através de IaaS, como a gente comentou antes, você não precisa ter um licenciamento à parte. Você já tendo dentro da sua organização o licenciamento do SQL Server, você não precisa licenciar isso à parte. Outra dúvida, mas se ele tem o servidor do SQL Server, eu preciso instalar no mesmo servidor o DataZen Server? Não, isso você não precisa instalar à parte, desde que dentro do seu contrato junto à Microsoft você tenha o licenciamento do SQL Server Enterprise com software assurance ativo, você não precisa ter o DataZen instalado dentro do meu servidor. Tanto que o DataZen você pode separar ele em camadas, dependendo da sua arquitetura. Então você pode instalar o DataZen em 5 servidores, se for necessário, e dentro deles não precisa ter o SQL Server licenciado. Tá, uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso. Se eu não tenho licenças de SQL Server, não sou usuário de SQL Server, mas quero fazer uso do DataZen, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter? Aí nesse caso, você é um usuário novo, você tem que contatar a Microsoft para adquirir o SQL Server Enterprise Edition e ter o contrato de Software Assurance ativo. Entendi. Certo? Okay. Aqui são os key points que foram tratados, né, nesse Jump Call de hoje. Tá? Então, esses aqui foram os principais pontos que a gente tocou. Que o DataZen cobre, vindo como essa tecnologia de mobilidade para BI. Mobile First, orientado ao touch, online e offline. Eu acho que isso aqui é um grande diferencial dentre as soluções
de BI que existem no mercado. A questão de Windows Phone e iOS não, e Android, a questão de você ser multiplataforma. A questão de on-premises ou em cloud, acho que é um grande diferencial. Você pode escolher aonde eu quero rodar essa determinada solução. Licenciamento vinculado ao licenciamento da SQL Server, não existe um valor de licenciamento individual por usuário, isso é bem interessante. A questão de templates customizados, então você consegue deixar aquela solução de BI direcionada com o layout da sua empresa. Isso é com estilo. Com a mesma identidade visual. Com a mesma identidade visual. Perfeito. Arquitetura client-server, então eu acho que é interessante essa arquitetura. Publicação e visualização, então existem apps diferentes. Então o time de desenvolvimento trabalha em cima de um app, que é o DataZen Publisher, e existe o DataZen Viewer, que é para os usuários finais baixarem no seu dispositivo para poder consumir esses relatórios. E o Team Collaboration é que hoje se torna muito importante nas empresas fazer essa colaboração e não somente uma pessoa ter acesso àquela informação ou poder interagir em cima dela. Legal. Agora que a gente já falou bastante, cara, será que a gente consegue ver alguma coisa sobre o DataZen e ver como na prática, mesmo que de forma mais resumida, essas coisas funcionam? Vamos demonstrar aqui para o pessoal conseguir aterrissar como que fica isso efetivamente dentro do ambiente mobile. Legal. Bem, pessoal, agora vamos demonstrar como que o desenvolvedor consegue criar relatórios para rodar nesses dispositivos móveis. Então, aqui nós temos o DataZen Publisher. DataZen Publisher é a ferramenta onde o desenvolvedor consegue criar dashboards novos para rodar nesses N dispositivos, nessas N plataformas, certo? Então aqui, clicando com o botão direito, eu vou ter a opção de Create. Esse Create vai ser a possibilidade de você criar um novo dashboard. Tem a possibilidade de conectar, que é onde o desenvolvedor deve apontar para fazer a conexão aos DataZen Servers, certo? Uma vez conectado dentro do servidor, você deve vir aqui e começar a criar esses novos dashboards. No momento de criar, eu posso criar um novo dashboard com base em alguns exemplos, ou posso criar um dashboard novo, certo? Eu vindo aqui no dashboard novo, eu vou ter a flexibilidade de dimensionar o número de linhas que eu preciso e o número de colunas para que eu possa estar disponibilizando e organizando os meus dashboards, os meus gráficos aqui dentro dessa janela. Aqui eu estou configurando para que eu possa ver isso num layout de desktop, certo? Nesse layout de desktop, eu tenho aqui diferentes navegadores, diferentes gauges, também tipos de mapas e diferentes tipos de grids para que eu possa adicionar, que são componentes que eu posso estar adicionando a esse dashboard, certo? Nesse momento eu vou adicionar alguns dashboards, alguns gráficos que são interessantes para esse relatório e para esse dashboard que eu estou montando, certo? Então eu vou adicionar um indicador de tempo, certo? Onde eu consigo filtrar todos os anos, os últimos 6 meses, onde eu tenho a questão de como que ele interage por ano, por exemplo. Eu vou adicionar alguns gauges, alguns tipos diferentes aqui. Também vou adicionar outros tipos de gráficos que eu acredito que faça sentido para essa análise que eu vou realizar. Aqui, por exemplo, tem um gráfico de pizza. E outros diferentes gauges aqui dentro desse dashboard. Eu tenho a possibilidade de redimensionar esse gráfico como fica interessante para a minha análise, tá? Aqui eu adicionei um de mapa, que é interessante também quando eu quero fazer uma análise georreferenciada. Ele funciona muito bem, até mesmo quando eu estou trabalhando aqui, ele traz como default o mapa dos Estados Unidos, mas eu tenho como adicionar um mapa do Brasil, tá? Separado por estados. Então aqui eu tenho o mapa do Brasil,
onde eu também consigo fazer uma análise georreferenciada em cima desses indicadores. Tá? Aqui eu trouxe diferentes tipos de gráficos que eu quero exibir, que ele traz com base em alguns dados com base de dados de simulação do DataZen. Depois eu posso vir aqui no DataZen Viewer e adicionar efetivamente a minha fonte de dados, certo? Porque esses dados são exibidos em cima de fonte de dados de simulação. Mas eu posso trazer aqui a minha fonte de dados, somente clicando em ADD Data, seleciono onde é que está localizada a minha fonte de dados, pode ser com base em arquivo texto ou Excel nesse caso, e também com base de dados em cima do banco de dados SQL Server ou de mais fontes de dados, buscando diretamente o DataZen Server. Em cima do DataZen Server eu vou selecionar onde que vai estar localizada a minha base de dados. Aqui tem duas bases de dados disponíveis, vou selecionar uma base de dados pré-configurada, que tem uma tabela que tem dados gerais. No momento que eu der esse import, ele vai importar a estrutura dos dados para que eu possa estar construindo esses dashboards. É importante, algo que acaba sendo bem interessante quando eu estou trabalhando com as bases de dados, são campos bem definidos dentro da base de dados, o que é campo valor, o que é campo data, o que é campo georreferenciado, para que ele assimile corretamente dentro dos indicadores. Tá? Aqui eu puxei uma base de dados, e depois eu tenho a possibilidade de mudar dentro de cada um daqueles indicadores ou tipos de gráficos que eu adicionei dentro da janela, dentro da parte de construção, eu tenho a possibilidade de selecionar a minha base de dados que eu construí. A base de dados que eu vou estar adicionando a esse dashboard. Na parte de layout, eu tenho essa questão de visualização. E na parte de run, eu tenho a possibilidade de visualizar como que funcionaria a questão de navegabilidade dentro desse dashboard. Então aqui carregou os diferentes tipos de gráficos. Aqui, por exemplo, eu consigo ver georreferenciado com a questão de disponibilidade de gráfico de calor. Aqui eu consigo ver, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, como a distribuição de valores por estado. Aqui eu consigo aplicar alguns filtros relacionados ao ano. Por exemplo, eu quero analisar dados de 2014. Em cima de 2014, eu quero ver, por exemplo, quero utilizar o último trimestre, que seria outubro, novembro e dezembro. Então, eu tenho essa possibilidade de arrastar para que ele contemple o último trimestre de 2014. E aí você consegue identificar que ele interage em todos os demais gráficos. Certo? Então eu consigo ter essa facilidade de interação e você pode ver que aqui eu estou trabalhando numa tela de um desktop, mas esse mesmo report eu consigo ter essa rica interação quando eu estou trabalhando dentro de um dispositivo, por exemplo, um celular ou algo nessa linha. Certo? Então aqui eu vou estar alterando o nome do report, o nome do report aqui vai ser teste jump call. Alciro, você comentou sobre a experiência de navegação que você acabou de testar nesse dashboard que foi construído e disse que algo muito semelhante eu teria nos dispositivos móveis, apesar de você estar construindo isso num desktop. Eu preciso me preocupar com alguma coisa, ou o layout é sempre o mesmo, eu tenho alguma flexibilidade de mudar esse layout e adequá-lo um pouco melhor, talvez para dispositivos com telas menores, e se isso é possível, como eu posso fazer isso? Perfeito, Robert. Então, você não precisa reconstruir o relatório, você precisa reorganizar os dashboards dentro do tamanho da tela do dispositivo. Por exemplo, então aqui eu estou trabalhando dentro da master, que é como se eu estivesse visualizando isso dentro de um desktop. Mas como que eu organizo os relatórios para trabalhar em cima de um tablet? Então aqui quando eu seleciono o tablet, o redimensionamento da tela já diminui e eu preciso somente arrastar aqueles gráficos que já estavam disponíveis, que eu já tinha configurado para trabalhar em cima como se fosse o desktop, certo? E eu tenho a disponibilidade de reconfigurar isso aqui, esses indicadores, para quando eu estou trabalhando em
em questão de um tablet. E o que é bem interessante? Que, por exemplo, o mesmo relatório, quando eu estou trabalhando em cima de um desktop, eu quero ver X informações ou alguns indicadores. Mas quando eu quero ver dentro de um tablet, eu quero tirar alguns indicadores e quero analisar isso de maneira um pouco diferente. Por quê? Por causa que existem limitações por tamanho de tela. Então é importante você configurar para que fique legível quando eu estou trabalhando num dispositivo com uma tela menor. Então, por exemplo, dentro de tablet, eu fiz esse modelo de configuração. Você vê que eu não precisei reconfigurar a base de dados. Eu não precisei reconectar os indicadores. Eu só precisei organizar eles dentro da tela. Então aqui, eu também tenho a possibilidade de configurar isso para o telefone, certo? E aonde, por o telefone, eu acho que só 2 indicadores já bastam para a análise que eu quero fazer. Então, eu vou botar um indicador georreferenciado, vou colocar um gráfico de pizza, e somente esses indicadores já basta para quem vai visualizar isso através do telefone. Para que você tenha uma experiência um pouco mais adequada para o tipo de dispositivo. Perfeito, é isso mesmo. Então, quando você está trabalhando num dispositivo que tem uma tela maior, a gente disponibiliza mais tipos de gráficos. Mas quando eu estou disponibilizando isso dentro do celular, eu quero ser mais objetivo. Eu quero somente ter insights em cima de indicadores. E aí eu consigo fazer esse tipo de configuração para o mesmo report. Perfeito. Perfeito? Então aqui a gente demonstrou como constrói o tipo de dashboard para N dispositivos, N tamanhos de telas diferentes. Aqui é aquela questão onde você consegue aplicar o template efetivamente da sua empresa. Tá? Então você consegue selecionar ou customizar um template pronto, ou selecionar algum template que já está pronto, já são algumas sugestões de templates pré-prontos, para você levar a marca, por exemplo, da sua empresa. Perfeito? Então aqui você vai ter a possibilidade de fazer o publish desse report direto dentro do servidor. Nesse caminho aqui você já tem algumas configurações. Vai fazer o publish dentro do grupo de disponibilidade Demo Datazen e vai fazer o publish desse dashboard para que ele fique disponível nos N dispositivos móveis. Então, o que é interessante? Você fez um relatório, você desenvolveu uma camada, um dashboard, e você vai conseguir visualizar isso tanto em HTML5, tanto em iOS, como Android, como Windows Phone. Então, você está agnóstico de plataforma. Então aqui quando eu vou na parte do Home, eu já tenho esse dashboard aqui para que eu possa estar visualizando. E essa mesma visualização, essa mesma riqueza nessa visualização mobile, eu vou ter também quando eu estiver acessando isso através do celular. Aqui eu vou exemplificar como que é possível estar fazendo, como que fica essa interação do dashboard dentro do celular, dentro de uma tela que é um pouco mais resumida, é um pouco mais limitada em questão de tamanho. Aqui eu estou projetando o meu celular, certo? Então, dentro do meu celular, como em qualquer outra plataforma, eu posso ter disponível um app, certo? Esse app é o Datazen. No momento que eu abro esse app, ele vai aparecer a questão dos meus dashboards, certo? Onde eu tenho o dashboard que foi construído. Então, eu vou ter toda essa questão de interação dentro do dashboard. Eu consigo, então, via touchscreen, fazer um detalhamento maior dessa informação, tanto clicando em cima dos diferentes tipos de gráficos, certo? Como também eu consigo abrir outros dashboards. Esse aqui é um dashboard que foi feito anteriormente, onde eu tenho toda essa questão de poder também fazer esse detalhamento em cima de um gráfico georreferenciado. Certo? E o que é interessante nisso, Robert, que eu consigo também trabalhar de maneira offline, certo? Então eu consigo também abrir esse dashboard trabalhando no celular como se eu estivesse desconectado de maneira offline. Pessoal, então aqui a gente finaliza a apresentação da demo. Acredito que com essa demonstração a gente conseguiu exemplificar as funcionalidades do Datazen e o quão fácil é de construir um novo dashboard e disponibilizar isso para N dispositivos. Obrigado pela atenção de vocês que puderam acompanhar essa apresentação. Se tiverem interesse em seguir adiante, o material do Datazen
é público, toda a documentação de como seguir com a instalação, construção dos primeiros dashboards, ou mesmo configuração de todo esse ambiente do back-end. E aqui, nesses endereços, ou simplesmente datazen.com/start, você já é capaz de encontrar todos os setups de instalação do ambiente e essa documentação que mostra como seguir adiante com o Datazen. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Jump Call. Nos vemos no próximo Jump Call.